Minha nora me chamava de mãezona. Penteava meu cabelo, pintava minhas unhas e toda noite me trazia uma xícara de chá com mel. Eu achava que era carinho. Achava que Deus tinha mandado uma filha que eu nunca tive. Mas aquele chá não era cuidado. Aquele chá me derrubava. E enquanto eu dormia, aquela mulher arrancava do meu corpo tudo que meu marido morto tinha me deixado. Aliança de ouro, brincos da minha mãe, cordão de crucifixo. E quando o delegado abriu o celular dela, descobriu que as joias eram só o começo. O plano era o meu sítio. E depois do sítio, era eu. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Que bom que vocês vieram me fazer companhia hoje. Cheguem pra cá, cheguem, que essa vovó aqui tá com vontade de conversar. Eu tô aqui no meu forninho de farinha, bem ali atrás da casa, embaixo daquele telhado de palha que o meu marido construiu quando a gente era mais moço. Vocês estão sentindo esse cheiro? Cheiro de mandioca torrando no forno quente, aquele cheiro que entra pelo nariz e vai até a alma. Isso aqui é farinha de mandioca feita na mão, do jeito antigo, do jeito que minha mãe me ensinou quando eu era menina e já ficava ali espiando ela raspar a mandioca com a faca e depois torrar no forno de barro. Hoje em dia eu que faço, eu que ralo, eu que prenso no tipiti, eu que torro, eu que mexo com o rodo de madeira até a farinha ficar sequinha, crocante, cheirosa. A farinha da Dona Ivete é famosa aqui em Igarapé-Açu, viu? Todo mundo conhece. Os vizinhos compram, a dona da mercearia encomenda e até gente de fora vem buscar aqui no sítio. Meu nome é Ivete, Ivete Soares Caldas. Tenho 71 anos de idade e moro aqui neste sítio em Igarapé-Açu, no interior do Pará, perto de Castanhal. Nasci e cresci nessa terra vermelha, debaixo desse sol que castiga, mas que também faz crescer tudo que a gente planta. Sou filha dessa terra. Meu pai foi dessa terra. Meu avô foi dessa terra. E eu vou morrer nessa terra, se Deus quiser, com os pés na lama e as mãos na farinha. Esse sítio que vocês estão vendo é tudo que eu tenho no mundo. 3 quartos, uma varandona com rede, o forninho de farinha ali atrás, um quintal grande com pé de açaí, pé de manga, pé de cupuaçu e a mandioca que eu mesma planto e colho. Não é muito, mas é meu. É meu de verdade. Tem escritura, tem documento, tem suor de décadas. E eu quase perdi tudo isso por causa de uma xícara de chá com mel. Sou viúva. Meu marido, o Osvaldo, morreu em 2014 de câncer. Homem bom, trabalhador, desses que levantava de madrugada, ia para a roça e só voltava quando o sol descia. Fez esse sítio com as próprias mãos, tijolo por tijolo. E quando ele se foi, eu fiquei aqui sozinha. Sozinha com as galinhas, com o cachorro, com o silêncio e com a saudade. 8 anos sozinha nesse sítio, meus queridos. 8 anos sem ninguém para conversar de noite, sem ninguém para tomar café de manhã, sem ninguém para dizer bom dia quando o galo cantava. A solidão de viúva é pesada, pesa mais que saco de mandioca no lombo. E foi essa solidão que me deixou vulnerável. Foi essa solidão que abriu a porta da minha casa para entrar o que eu achei que era bênção e que era, na verdade, o começo de um pesadelo que quase me custou a vida. Eu tenho um filho, Joelson, meu único filho, homem bom, trabalhador, caminhoneiro. E foi por causa dele, por causa do amor de mãe, por causa da confiança que eu tinha nele, que eu abri a porta da minha casa para uma desconhecida. E por pouco, meus queridos, por muito pouco, essa desconhecida não me botou debaixo da terra. Ah, e antes de eu continuar minha história, quero fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo. E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo da vovó Ivete? Estão vendo de manhãzinha com o cafezinho, depois do almoço descansando, ou já de noitinha antes de dormir? Eu leio todos os comentários, viu? Todos. E fico tão feliz quando vejo gente de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo me mandando carinho. Me conta, viu? E se puder, dá um like nesse vídeo para essa vovó. Se inscreve no canal e ativa aquele sininho, porque eu tenho muita história para contar.
e cada inscrição me dá forças para continuar abrindo meu coração aqui para vocês. Vamos criar uma corrente de carinho, meus amores. Bom, agora que a gente já se conheceu e vocês já sabem quem é a Dona Ivete do sítio de Igarapé-Açu, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar para vocês como eu cheguei até esse ponto, como essa história toda começou e como uma mulher que eu achava que era minha filha de coração quase me tirou tudo. Até a vida. Eu nasci em 1954 aqui mesmo em Igarapé-Açu, numa época em que essa cidade era mais mato do que gente. Meu pai se chamava Raimundo Soares, homem sério, calado, de mãos grossas e coração mole. Trabalhava na roça de sol a sol, plantava mandioca, arroz, milho e ainda ajudava os vizinhos quando precisava. Era desses homens do interior do Pará que não sabe dizer "eu te amo", mas demonstra amor todo dia, levantando antes de todo mundo para garantir que tem comida na mesa. Minha mãe, Dona Nazaré, era o coração da casa. Mulher baixinha, gordinha, cabelo preto amarrado num coque que nunca desmanchava. Ela cozinhava que era uma bênção, meus queridos. Fazia aquele pato no tucupi que dava vontade de chorar de tão bom, o tacacá de tarde com jambu que ardia a boca e fazia a gente rir, o açaí grosso batido no pilão que era o nosso café da manhã todo santo dia. A minha mãe era dessas mulheres paraenses que carregam o mundo nas costas e ainda sobra braço para ninar filho. Éramos 5 irmãos. Eu era a do meio. Tinha o Raimundinho, o mais velho, que puxou pro pai e foi pra roça cedo. Depois vinha a Benedita, que era a mais bonita de todas nós e casou nova com um rapaz de Castanhal. Eu vinha no meio. Depois tinha o Dico, que era o palhaço da família, vivia aprontando e fazendo todo mundo gargalhar. E por último, a Fátima, a caçulinha, que era a mais mimada de todas e dormia agarrada na saia da mãe até já ser mocinha. A gente morava numa casinha de taipa com telhado de palha, 2 peças e cozinha no fundo. Chão de terra batida, paredes caiadas de branco, uma janelinha pequena que dava para o quintal. Não tinha luz elétrica. A gente usava lamparina de querosene que fazia sombra dançar na parede de noite. Não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha nada do que vocês conhecem hoje. Mas tinha fartura de outra coisa. Tinha amor, tinha risada, tinha história contada na rede antes de dormir. Meu pai construiu aquela casa com as próprias mãos, com a ajuda dos compadres da vizinhança. Era assim que funcionava naquele tempo. Quando alguém ia construir casa, todo mundo ajudava. Chamava de mutirão. Minha mãe fazia panelão de arroz com galinha caipira e todo mundo comia junto, sentado no chão, tomando água do pote de barro. Era bonito de ver, meus queridos. Era uma época em que vizinho era família, em que a palavra valia mais que papel assinado, em que a gente deixava a porta de casa aberta o dia inteiro sem medo de nada. Eu lembro das manhãs de Igarapé-Açu como se fosse ontem. O galo cantava lá pelas 5 horas e minha mãe já estava de pé, acendendo o fogão de lenha. O cheiro de fumaça se misturava com o cheiro de mato molhado de orvalho. A gente acordava com o barulho da colher raspando na panela de ferro e com a voz da mãe cantando ladainha baixinho. Tomava café com farinha, às vezes era só isso mesmo, café com farinha de mandioca e uma pitada de sal. E saía para o quintal descalça, sentindo a terra fria debaixo dos pés. As brincadeiras eram simples, mas a gente se divertia que só vendo. Eu e as meninas da vizinhança, tinha a Lucimar, a Graça, a Zezé, brincava de casinha debaixo do pé de manga, fazia boneca de espiga de milho, tomava banho no igarapé que passava atrás do sítio. Os meninos iam para o mato caçar passarinho com baladeira e pescar no rio com linha e anzol feito de arame. De noite, meu pai acendia a lamparina, minha mãe esquentava o mingau de tapioca e a gente ficava tudo sentado na porta da casa ouvindo as histórias de visagem que meu avô contava. Matinta Pereira, Curupira, boto que virava homem bonito para enganar as moças. Essas histórias davam medo e davam risada ao mesmo tempo. Meu pai era um homem de princípios, sabe? Rígido sim, mas nunca levantou a mão para nenhum de nós. Ele acreditava que educação se dava com exemplo, não com cinta. Eu trabalho duro para vocês terem o que comer. Quero que vocês trabalhem duro para terem mais do que eu tive, ele dizia sempre. E a gente obedecia,
porque a gente respeitava. Minha mãe era a parte doce. Era ela que consolava quando a gente chorava, que fazia remédio caseiro quando a gente ficava doente, que cantava pra gente dormir quando tinha trovão. Minha mãe fazia um chá de folha de laranjeira para cólica que curava tudo. E quando a gente estava com febre, ela esfregava álcool nas costas da gente e rezava baixinho com os olhos fechados. E a febre baixava. Não sei se era o álcool ou a reza, mas baixava. A escola ficava longe, quase 1 hora de caminhada pelo mato. Eu ia descalça, com o caderno debaixo do braço, protegendo da chuva quando chovia e do sol quando fazia calor. A professora era a dona Zulmira, uma senhora magra de óculos grossos que ensinava todas as séries juntas numa sala só. Aprendi a ler com ela, aprendi a fazer conta, aprendi a escrever meu nome. E foi naquela escola simples que eu descobri que gostava de aprender. Pena que a vida não deixou eu ir muito longe nos estudos, porque naquele tempo, no interior do Pará, menina estudava até aprender o básico e depois ia ajudar a mãe em casa. E foi o que aconteceu comigo. Lá pelos meus 13, 14 anos, já estava ajudando minha mãe na farinhada, lavando roupa no igarapé, cuidando dos irmãos menores. Mas eu fui feliz nessa infância, meus queridos. Pobre, descalça, com vestido remendado e barriga vazia de vez em quando, mas feliz. Porque tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, tinha amiga, tinha rio para tomar banho e manga para chupar debaixo da árvore. Tinha amor. E amor sustenta mais que arroz com feijão. Quando eu virei mocinha, a vida foi mudando devagarinho. Meu corpo mudou, meu jeito mudou. E o olhar dos outros para mim mudou também. Minha mãe ficou mais atenta, mais cuidadosa. Ivete, menina, te cobre direito, ela dizia quando eu saía pra rua. O mundo é perigoso pra moça bonita. Eu ria, porque não me achava bonita. Mas minha mãe tinha razão sobre o mundo ser perigoso. Disso, ela tinha razão de sobra. Na adolescência, eu ajudava minha mãe em tudo. Já sabia fazer farinha sozinha, já sabia cozinhar arroz, feijão, peixe frito. Ia na feira de Igarapé-Açu vender o excesso da roça, mamão, banana, farinha, e voltava com o dinheirinho contado para comprar querosene, sal e sabão. A vida era trabalho, mas eu não reclamava. Tinha minhas amigas, tinha as festas de santo da cidade, tinha o arraial de junho com fogueira e quadrilha e licor de genipapo que os homens faziam e as mulheres fingiam que não bebiam. Tinha o círio que a cidade toda participava, carregando a santa pelas ruas de terra com vela na mão e fé no coração. Eu sonhava em casar com um homem bom, ter filhos, construir uma casa bonita, sonho simples de menina do interior. E tinha um rapaz que eu gostava. O Walter, filho do seu Bento, que tinha um barquinho e fazia frete no rio. Walter era bonito, sorridente, sempre me dava bom dia quando passava pelo sítio. A gente se olhava na missa, se encontrava na feira, trocava sorriso de longe. Meu coração acelerava toda vez que eu via aquele rapaz de camisa branca e chapéu de palha. Mas era coisa de mocinha, sabe? Olhar de longe, sonhar de perto e nunca falar nada porque naquele tempo, moça direita não tomava iniciativa. Mas a vida tinha outros planos para mim, porque quando eu estava nos meus 17 anos, apareceu na cidade o homem que ia ser meu companheiro pro resto da vida. O Osvaldo. Ele veio de uma comunidade vizinha para vender tábua de madeira numa festa de São João aqui em Igarapé-Açu. Era um rapaz alto, forte, moreno, de sorriso largo e olhar manso. Tinha as mãos calejadas de quem trabalha com madeira desde cedo e um jeito calmo de falar que passava segurança. Me pediu para dançar uma quadrilha e eu aceitei, toda envergonhada, com as bochechas pegando fogo. Minha mãe estava de olho, meu pai também, mas o Osvaldo foi respeitoso, conversou com todo mundo, tirou o chapéu para cumprimentar minha mãe. Esse aí tem criação, meu pai disse baixinho pro meu irmão. E tinha mesmo. Namoramos direito, com meu pai vigiando. Osvaldo vinha todo domingo tomar café na nossa casa, sentava na varanda, conversava com meu pai sobre roça e chuva, elogiava a comida da minha mãe. Eu ficava ali, meio de lado, meio sorrindo, meio morrendo de vergonha. Ele me trazia manga madura e cocada de vez em quando.
Nunca desrespeitou. Nunca passou dos limites. Era um homem de bem. E eu fui me apaixonando por ele devagarzinho, do jeito que as coisas aconteciam naquele tempo. Sem pressa, sem beijo escondido, sem mão boba, só olhar, conversa e coração batendo forte. Casei com o Osvaldo em 1975, já mulher feita, com 21 anos de idade. Foi um casamento simples, na igrejinha de Igarapé-Açu, com poucos convidados e muita alegria. Minha mãe chorou o dia inteiro, de felicidade e de saudade ao mesmo tempo. Vai com Deus, minha filha. E se precisar, volta, ela me disse no ouvido enquanto me abraçava. Eu chorei também, porque estava deixando a casa dos meus pais para começar minha própria vida. O Osvaldo já tinha começado a levantar o nosso sítio. Era esse mesmo sítio onde eu tô hoje. Na época era menor, mais simples, mas era nosso. Ele trabalhou que nem condenado para fazer essa casa crescer. Primeiro era só um cômodo, depois ele aumentou para 2, depois 3. Fez a varanda com as redes, fez o forninho de farinha lá atrás, plantou os pés de fruta. Tudo com as mãos dele. Cada parede desse sítio tem o suor do meu marido. E cada vez que eu passo a mão nessas paredes, eu sinto ele aqui. Eu sinto o Osvaldo. Mesmo depois de morto, ele tá nessas paredes. Nosso casamento foi bom, meus queridos. De verdade. Não foi perfeito, porque casamento nenhum é. Mas foi bom. Osvaldo nunca levantou a voz para mim, nunca me desrespeitou, nunca me fez chorar de tristeza. Ele tinha defeitos, como todo homem. Era teimoso, roncava que fazia a rede balançar e às vezes ficava calado por dias quando estava preocupado com a roça. Mas era parceiro, era companheiro. Era o homem que acordava de madrugada para acender o fogo para mim quando eu estava de cama doente. Era o homem que corria para Castanhal pegar remédio quando eu estava com febre. Era o homem que, depois de um dia inteiro debaixo do sol, ainda sentava na varanda comigo de noite para ouvir o rádio e tomar café. Em 1985, nasceu nosso único filho, o Joelson. Parto difícil, feito em casa mesmo, com a parteira Dona Enedina que veio correndo do outro lado da cidade no meio da noite. O Joelson nasceu grande, forte, berrando alto. Osvaldo chorou quando viu o menino. Homem bruto, que carregava tora de madeira no ombro, chorando que nem criança segurando o filho nos braços. Eu nunca esqueci aquela cena. E nunca vou esquecer. Foi o dia mais bonito da minha vida. A gente tentou ter mais filhos, mas não veio. Eu engravidei mais 2 vezes, mas perdi os 2. Um com 3 meses, outro com 5. Chorei muito, sofri muito. Minha mãe me consolava. Deus sabe o que faz, minha filha. O Joelson veio para ser tua bênção. E era mesmo. O Joelson era minha bênção. Menino bom, quieto, obediente. Cresceu aqui no sítio, correndo descalço, tomando banho no igarapé, ajudando o pai na roça. Nunca deu trabalho. Estudou até o 2º grau e depois foi trabalhar de caminhoneiro, igual um primo dele que já era da estrada. Começou fazendo rota curta, Igarapé-Açu até Castanhal, depois foi aumentando. Hoje faz Belém até Marabá, viagem longa, fica fora 15, 20 dias por mês. Os anos foram passando. O sítio foi crescendo. A gente foi envelhecendo junto, eu e o Osvaldo, com o reumatismo chegando, os cabelos branqueando, as costas doendo. Mas a gente estava junto. E junto era bom. Junto era tudo o que eu precisava. Até que em 2014, o Osvaldo adoeceu. Câncer. Foi rápido e cruel. Num mês ele estava trabalhando na roça, no outro já não levantava da cama. A barriga inchou, o corpo emagreceu, os olhos foram perdendo o brilho. Levei ele para Castanhal, para Belém, fiz tudo o que podia. Vendi farinha, vendi galinha, pedi dinheiro emprestado. Mas não teve jeito. Quando o médico disse que não tinha mais o que fazer, eu trouxe meu marido de volta para o sítio. Porque se ele ia morrer na terra dele, na casa que ele construiu, na cama que ele dormiu a vida inteira. Ele se foi numa madrugada de agosto, quieto, sem dor. Pelo menos eu espero que sem dor, segurando minha mão. A última coisa que ele me disse foi: "Cuida do nosso sítio, Ivete. É tudo que a gente construiu." E eu respondi, com as lágrimas escorrendo: "Eu cuido, meu velho. Eu cuido." E cuidei. Fiquei sozinha.
8 anos sozinha nesse sítio. No começo foi horrível. Eu não conseguia dormir naquela cama de casal vazia. Ficava acordada a noite inteira ouvindo os grilos e o vento, esperando o barulho do Osvaldo chegando, que nunca mais ia chegar. Perdi peso, perdi apetite, perdi vontade de viver. A Raimunda, minha comadre, vinha todo dia me obrigar a comer. Tu vai morrer de fome e de tristeza, Ivete. O Osvaldo não ia querer isso. E ela tinha razão. Devagarzinho fui me levantando. Voltei a fazer farinha, voltei a cuidar do quintal, voltei a vender na feira. A vida foi voltando, mas a solidão ficou. Porque solidão de viúva no interior do Pará é uma coisa que come a gente por dentro. Devagarinho, como cupim comendo madeira. De dia a gente se distrai com o trabalho, com a farinha, com as galinhas. Mas de noite, quando apaga a luz e deita naquela cama enorme com o outro lado vazio, a solidão vem pesada, vem escura, e não tem reza que espante. Foi nessa solidão que o Joelson apareceu com a novidade. Tinha casado. Em 2019, 4 anos atrás, meu filho casou com uma moça de Capanema chamada Débora. Débora Cristina. Eu nunca tinha visto ela antes. O Joelson conheceu na estrada, num posto de gasolina, nessas paradas que caminhoneiro faz. Ela trabalhava de atendente. Bonita, cabelo liso, olho verde, corpo magro, sorriso fácil. Falava doce, se vestia arrumadinha, cheirava a perfume que eu não sabia o nome. Eu estranhei no começo. Estranhei porque mulher bonita, assim como meu filho caminhoneiro, simples que cheira a diesel e suor, mas engoli o estranhamento. Porque meu filho estava feliz. E mãe que ama quer filho feliz, meus queridos. Mãe engole sapo, engole desconfiança, engole medo, tudo para ver o filho sorrindo. Mãe, a Débora vai morar aqui no sítio com a senhora, para a senhora não ficar sozinha. O Joelson me disse com aquele sorriso de menino bom que ele sempre teve, aquele sorriso de quem acha que está fazendo a coisa certa. E eu aceitei. Aceitei de braços abertos, de coração aberto, de porta aberta. Porque a solidão estava me matando, e ali aparecia uma companhia, uma presença, uma mulher jovem que poderia ser a filha que eu nunca tive. Eu abri a porta do meu sítio, da minha casa, da minha vida. E foi o maior erro que eu cometi em 71 anos de existência. A Débora se mudou para o sítio em março de 2019, logo depois do casamento. E no começo, meus queridos, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu achei que era bênção de Deus. Aquela mulher cozinhava, limpava, varria, lavava, acordava cedo, fazia café, me trazia na cama com biscoito de polvilho, ajudava na farinhada sem reclamar, ralava mandioca, prensava no tipiti, mexia a farinha no forno, tudo com sorriso no rosto. Me chamava de mãezona, com aquela voz doce, cheia de mel, que entrava no ouvido e amolecia o coração. Bom dia, mãezona. Dormiu bem? Quer café ou suco de cupuaçu? Penteava meu cabelo branco de noite, sentada na varanda, devagarzinho, com carinho que eu não sentia desde que o Osvaldo morreu. Desfazia os nós com paciência. Passava na escova como se tivesse todo o tempo do mundo. Às vezes cantarolava baixinho enquanto penteava. Eu fechava os olhos e quase chorava, porque fazia anos que ninguém tocava em mim com cuidado. Pintava minhas unhas todo domingo. Trazia esmalte da cidade, rosa claro, vermelho suave, e sentava no chão da varanda com meu pé no colo dela, pintando unha por unha, com atenção, como se fosse a coisa mais importante do mundo. A senhora tem mãos bonitas, mãezona, mãos de trabalhadora, merecem estar bonitas. E eu me derretia. 8 anos viúva, sozinha, sem carinho, sem companhia, e de repente tinha uma mulher jovem cuidando de mim como se eu fosse a mãe dela. Eu que nunca tive filha mulher, só o Joelson. De repente me sentia com uma filha. E que filha! Atenciosa, carinhosa, presente. O Joelson viajava e ficava tranquilo. A Débora cuida da senhora, mãe. Ele dizia pelo telefone lá de Marabá, de Tucuruí, de sei lá onde ele estava com o caminhão. E eu confirmava: cuida sim, meu filho. Essa menina é uma bênção do céu. E ele ia para a estrada sossegado, achando que a mãe dele estava em boas mãos. E eu acreditava que estava.
De verdade acreditava. Ela ia na feira comigo, carregava as sacolas para mim, me dava o braço quando a calçada era irregular. Quando eu tava com dor no joelho, esse joelho velho que me atormenta desde os 60 anos, ela esquentava a água com sal grosso e botava meu pé de molho, massageava minha perna com óleo de andiroba que ela comprava na farmácia do centro. Relaxa, mãezona, deixa eu cuidar da senhora. E eu deixava. Eu deixava porque a solidão tinha me deixado tão carente que qualquer gesto de atenção era como chuva no deserto. E foi assim por 5 meses. 5 meses de lua de mel entre nora e sogra. 5 meses em que eu fui amolecendo, confiando, baixando a guarda. 5 meses em que aquela mulher foi mapeando minha casa, meus documentos, minhas joias, meus hábitos, meu dinheiro, minha rotina. Tudo com sorriso. Tudo com mãezona, tudo com penteado e esmalte e café na cama. Em agosto de 2019, 5 meses depois de chegar, a Débora começou com o chá. Toda noite, pontualmente às 8 horas, ela aparecia no meu quarto com uma xícara bonita, dessas de louça com florezinha azul, cheia de chá quentinho. Camomila com erva cidreira e mel, mãezona. Pra senhora dormir melhor. A senhora anda agitada de noite, fica se mexendo, roncando. Esse chá vai acalmar. Eu não estava agitada. Eu dormia como sempre dormi, com os barulhos normais de mulher velha que tem dor no corpo e saudade no peito. Mas aceitei o chá. Aceitei porque era gostoso ter alguém se preocupando com o meu sono. Aceitei porque a xícara era bonita e o chá era quente e doce. Aceitei porque o sorriso dela era tão convincente que eu teria aceito veneno de rato se ela trouxesse naquela xícara com aquele olhar. O chá me derrubava, eu bebia e em 15 minutos já estava dormindo pesado. Um sono diferente de tudo que eu já tinha sentido. Não era aquele sono gostoso de quem está cansada e descansa. Era um sono de pedra, pesado, escuro, como se eu caísse num buraco fundo e não conseguisse sair. Acordava só lá pelas 10, 11 horas da manhã seguinte. Às vezes mais tarde. Pesada, boca seca, seca de verdade, como se tivesse comido areia a noite inteira. Cabeça grossa, cheia de algodão, com um zumbido fino que durava até o meio-dia. As pernas bambas, como se não fossem minhas, e sem lembrar de nada da noite. Absolutamente nada. A última coisa que eu lembrava era de beber o chá. Depois, era escuridão até a manhã seguinte. E as coisas começaram a sumir. Primeiro foi a minha aliança de casamento. A de ouro que o Osvaldo colocou no meu dedo em 1975, naquela igrejinha de Igarapé-Açu, no dia mais bonito da minha vida. 44 anos naquele dedo. 44 anos. Eu nunca tirei aquela aliança. Nem para fazer farinha, nem para lavar louça, nem para dormir. Ela ficou no meu dedo quando o Osvaldo estava vivo e ficou depois que ele morreu. Era a minha ligação com ele. Era meu último laço com o homem que construiu esse sítio comigo. Acordei num dia e ela não estava mais no meu dedo. O dedo estava nu, liso, com aquela marca branca de sol onde a aliança ficava. Procurei embaixo da cama, no travesseiro, no lençol, no chão, atrás do criado mudo, no banheiro. Nada. A senhora deve ter tirado dormindo, mãezona. É a idade. Às vezes a pessoa mexe as mãos dormindo e tira as coisas sem perceber. A Débora disse com aquele sorriso manso, aquela voz doce, aquele olhar de preocupação falsa que eu confundia com carinho. E eu acreditei. Porque acreditar era mais fácil do que pensar o impensável. 2 semanas depois, sumiram os brincos de ouro da minha mãe. Aqueles brinquinhos pequenos, delicados, que a dona Nazaré usou a vida inteira e me deu quando ficou doente, segurando minha mão e dizendo: "Cuida deles para mim, Ivete. Foram da minha mãe e agora são teus." Eu guardava numa caixinha de veludo em cima da cômoda. Fui pegar num domingo para ir na missa e a caixinha estava vazia. Vazia. "Será que a senhora guardou em outro lugar, mãezona? Quer que eu ajude a procurar?" E procuramos. E não achamos, porque não tinha onde achar. Não estava na casa. Estava no bolso daquela mulher.
Depois sumiu o cordão com crucifixo que eu tinha ganhado do Osvaldo nos nossos 20 anos de casados. Cordão grosso de ouro com um crucifixo bonito, trabalhado, que o Osvaldo comprou em Belém especialmente para mim. Eu usava todo dia, debaixo da roupa, perto do peito, perto do coração. Sumiu do meu pescoço enquanto eu dormia. Eu nem senti. Não senti os dedos dela desabotoando minha camisola. Não senti os dedos gelados deslizando na minha pele. Não senti o fecho sendo aberto. Não senti nada, porque o chá me tirava tudo. A consciência, a sensação, a defesa. Depois, o anel de formatura do meu marido. Osvaldo fez curso técnico em marcenaria em Castanhal e me deu o anel dele para guardar antes de morrer. Guarda para mim, Ivete, é a única coisa que eu tenho com meu nome gravado. Sumiu da gaveta. Depois, a pulseira de prata, que minha comadre Raimunda tinha me dado de presente nos meus 60 anos. Pra te lembrar que tem amiga, comadre. Sumiu do pulso. E os roxos? Meus queridos, os roxos. Eu acordava com marcas roxas nos braços, nos pulsos, nos dedos. Como se alguém tivesse apertado, puxado, girado. Marcas que doíam quando eu encostava. Marcas que mudavam de cor com os dias. Roxo escuro, depois amarelado, depois sumia, e logo aparecia outra nova. A Débora dizia: "A senhora se debate dormindo, mãezona. Isso é normal na idade. Às vezes a pessoa bate o braço na cama, no criado mudo, sem perceber." E eu engolia. Engolia porque quando a gente confia numa pessoa de verdade, quando a gente entrega o coração para alguém, a gente aceita qualquer explicação, por mais absurda que seja. A gente aceita porque aceitar é mais fácil do que desconfiar. Desconfiar dói. Desconfiar destrói. E eu não queria destruir o único afeto que eu tinha. Em 2 anos, todas as minhas joias sumiram. Tudo que eu tinha de valor no corpo, herança de mãe, presente de marido, memória de vida inteira, foi arrancado de mim enquanto eu dormia drogada, indefesa, como um corpo sem dono. Cada joia carregava uma história, um nome, um rosto, uma lembrança. E foi tudo levado por dedos frios que se disfarçavam de dedos que cuidam. O dinheiro da farinha também. Eu guardava o que recebia das vendas numa gaveta da cômoda, dobradinho num lenço de pano. E fui percebendo que o dinheiro diminuía. Uma nota aqui, outra ali. Eu contava de manhã e à noite o valor não batia. Tô ficando velha, tô ficando esquecida, eu me culpava. E a Débora concordava. É a idade, mãezona, a memória vai ficando fraca. Deixa que eu ajudo a senhora a controlar o dinheiro. E eu quase deixei. Quase entreguei o controle das minhas finanças para a mulher que estava me roubando. Só não entreguei porque a Raimunda um dia me disse: "Teu dinheiro é teu, Ivete. Não dá para ninguém tomar conta do teu dinheiro." E eu ouvi. Graças a Deus eu ouvi. E durante esse tempo todo, o Joelson na estrada, sem saber de nada. Ligava 2, 3 vezes por semana, perguntava da mãe, perguntava se estava tudo bem. E a Débora atendia o telefone antes de mim. Sempre atendia antes. E dizia tudo bonito. "Sua mãe tá ótima, amor. Dormindo bem, comendo bem, feliz da vida. A gente tá aqui juntinha." E ele acreditava, porque ele também confiava nela, porque ele também foi enganado, porque ele trouxe ela para dentro da nossa casa com a melhor das intenções e a pior das consequências. Eu comecei a me sentir estranha de um jeito que não conseguia explicar. Não era só o sono pesado e as marcas no corpo. Era outra coisa. Eu estava ficando confusa. Esquecia nomes, esquecia datas, esquecia onde tinha guardado as coisas. Às vezes estava fazendo farinha e, de repente, não lembrava se já tinha prensado a massa ou não. Às vezes, ia na cozinha buscar alguma coisa e ficava parada no meio do caminho sem lembrar o que tinha ido buscar. Eu achava que era a velhice chegando, que minha cabeça estava indo embora. Chorava escondido, com medo de estar ficando caduca, com medo de perder o juízo, com medo de virar uma velha que não reconhece nem o próprio nome. Mas não era velhice. Era o remédio. O remédio que ela colocava no meu chá toda noite, em dose alta, estava destruindo minha memória, meu raciocínio, meu equilíbrio. Eu estava sendo envenenada em câmera lenta.
E a pessoa que me envenenava era a mesma que me levava para o médico quando eu reclamava de tontura. Mãezona, vamos no doutor ver essa tontura, deve ser a pressão. E me levava. E o médico media a pressão, dava remédio para labirinto e mandava para casa. E à noite, o chá de novo. A xícara bonita de novo. O sorriso de novo. O dorme bem, mãezona, de novo. E a escuridão de novo. Foi a minha comadre Raimunda que me abriu os olhos. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por ter posto aquela mulher no sítio ao lado do meu. Porque se não fosse a Raimunda, eu não estava aqui contando essa história para vocês. Eu estava debaixo de 7 palmos de terra e o meu sítio estava no nome de outra pessoa. A Raimunda é minha vizinha de décadas. Comadre de batismo do Joelson. Mulher forte, desconfiada por natureza, daquelas que olha nos olhos da pessoa e sabe se está mentindo. Ela nunca gostou da Débora. Nunca. Desde o primeiro dia. Ivete, eu não confio nessa mulher. Ela é bonitinha demais, arrumadinha demais, simpática demais. Ninguém é bonzinho assim de graça. E eu brigava com ela. Raimunda, tu é desconfiada demais. A menina é boa, cuida de mim, me trata bem. E a Raimunda calava a boca, mas ficava de olho. Graças a Deus, ficava de olho. Num dia que a Débora tinha ido para a cidade, disse que ia no banco resolver umas coisas, coisa que me arrepiava sem eu entender porquê. A Raimunda veio me visitar. Sentou na varanda, aceitou um café, me olhou de cima a baixo com aquele olhar de raio-x que ela tem e disse: Ivete, me desculpa o que eu vou te dizer, mas eu preciso. Tu tá com cara de quem toma remédio controlado. Tá dormindo demais. Tá pesada. Tá com olheira. Tá esquecida. E essas marcas no teu braço? Ela pegou meu braço e virou para cima. Os roxos estavam lá, espalhados, feios, doloridos. Isso aqui não é normal, comadre. Isso não é coisa de velhice. É o chá que a Débora me dá, eu respondi, meio sem jeito, meio na defensiva. Camomila com erva cidreira e mel, para eu dormir melhor. A Raimunda me olhou firme nos olhos, daquele jeito que só comadre velha olha, e disse: Ivete, camomila não derruba ninguém desse jeito. Eu tomo camomila a vida inteira e nunca acordei sem saber onde estava. E cadê tua aliança, comadre? Cadê aquela aliança que o Osvaldo te deu? Ela olhou pro meu dedo nu. Cadê teus brincos? Cadê teu cordão? Tu já percebeu que não tem mais nada de ouro em cima de ti? Eu não respondi. Fiquei calada, porque responder era admitir. Admitir que a mulher que penteava meu cabelo, que pintava minhas unhas, que me chamava de mãezona com voz de filha, podia estar me roubando dormindo. E admitir isso era destruir a única companhia que eu tinha. Era aceitar que eu tinha sido trouxa. Era voltar para a solidão que quase me matou. A Raimunda viu meu silêncio e entendeu. Segurou minha mão. Com força, com verdade, com o tipo de carinho que não precisa de xícara bonita para existir. E disse a coisa que mudou minha vida. Comadre, hoje de noite não bebe o chá. Joga fora. Finge que dormiu. E vê o que acontece. Eu fiquei o dia inteiro com aquelas palavras na cabeça. Andei pelo sítio como uma alma penada. Fui no forninho mexer farinha, mas não conseguia prestar atenção. Fui no quintal arrancar mato, mas as mãos tremiam. Sentei na varanda, deitei na rede, levantei, sentei de novo. Não conseguia parar. O coração estava acelerado, a boca seca, um nó na garganta que não passava. Será que a Raimunda tinha razão? Será que eu estava sendo boba a vida inteira? Será que o carinho era mentira? Será que eu ia descobrir uma coisa que ia me destruir? Quando o sol começou a descer e o céu de Igarapé-Açu ficou daquele laranja bonito que parece fogo, eu senti um medo que eu nunca tinha sentido antes. Medo de descobrir a verdade. Porque às vezes a mentira é mais confortável. Às vezes, a gente prefere o chá envenenado com sorriso do que o café amargo com verdade. Mas eu lembrei do Osvaldo. Lembrei dele no leito de morte, segurando minha mão, dizendo: Cuida do nosso sítio, Ivete. E eu sabia que ele não estava falando só de terra e de parede. Ele estava falando de mim. Cuida de ti, Ivete. E eu precisava cuidar.
Quando a noite chegou, meu coração já estava disparado. A Débora trouxe o chá no horário de sempre, com aquele sorriso bonito de sempre, com a xícara de louça de sempre. Aqui, mãezona, camomila fresquinha com mel, para a senhora descansar gostoso essa noite. Eu peguei a xícara com as 2 mãos para ela não perceber que eu estava tremendo. Agradeci. Tentei sorrir. Ela saiu do quarto e fechou a porta. Eu fiquei ali, sentada na cama, olhando para aquela xícara. O líquido era claro, amarelado, com cheiro doce, bonito, acolhedor. Tinha uma colherzinha de prata dentro, dessas que a Débora trouxe quando veio morar no sítio. Tudo bonito, tudo arrumado, tudo mentira. Levantei da cama, fui na janela e despejei o chá na terra. Vi o líquido escorrendo pela parede de fora, sendo engolido pelo chão vermelho do quintal. E senti um cheiro adocicado que nunca tinha reparado antes. Um cheiro diferente de camomila. Um cheiro de alguma coisa química, amarga por baixo do mel, que não devia estar ali. Meu estômago revirou. Deitei na cama. Apaguei a luz. Puxei o lençol até o queixo. Fechei os olhos. E esperei. O relógio da parede fazia tic-tac. Os grilos cantavam lá fora. O vento balançava as folhas do açaizeiro e batia de leve na janela. O cachorro latiu uma vez no quintal e depois ficou quieto. E eu ali, deitada no escuro, de olhos fechados, com o coração batendo tão forte que eu achava que ela ia ouvir do corredor. Achava que as batidas iam denunciar que eu estava acordada, que ia estragar tudo. Eu rezava baixinho, só movendo os lábios, sem som. Meu Deus, me protege, me dá força, me mostra a verdade, mesmo que doa. O tempo não passava. Cada minuto era uma hora. Cada tic-tac do relógio era uma eternidade. Eu estava ali, deitada na cama que o Osvaldo construiu, na casa que o Osvaldo levantou, no sítio que o Osvaldo suou a vida inteira para deixar para mim. E eu estava com medo. Medo dentro da minha própria casa. Medo de uma mulher que dormia no quarto ao lado. Às 11 horas da noite, a porta do meu quarto abriu. Sem barulho. Devagar. O trinco girou suave, como se alguém tivesse praticado aquele movimento centenas de vezes. A porta abriu só o suficiente para passar um corpo magro. E ela entrou. Eu ouvi os pés descalços no chão de cerâmica. Aquele som suave de pele contra piso frio. Passo por passo. Devagar. Calculado. Ela sabia onde pisar para não fazer barulho. Sabia quais lajotas rangiam e quais não. Ela tinha decorado o mapa do meu quarto no escuro. Ficou parada perto da cama por quase 1 minuto inteiro. Eu sentia a presença dela ali, de pé, me olhando. O perfume dela, aquele perfume que eu achava bonito e agora me dava náusea, pairava no ar. Eu sentia os olhos dela em mim, verificando, calculando, decidindo se eu estava apagada. Eu controlei a respiração. Respirei fundo, devagar, do jeito que gente dormindo respira. Deixei a boca entreaberta. Deixei o corpo mole. Cada músculo do meu corpo queria se contrair de medo, mas eu não deixei. Eu fingi. Fingi como nunca fingi nada na vida. Depois de 1 minuto que pareceu 1 ano, eu ouvi ela se mover. Foi até o criado mudo. A gaveta abriu devagar, com aquele rangido baixo que eu conhecia bem. O barulho de papel sendo mexido. Documentos, meus documentos, minha escritura, meu RG, meu CPF, a certidão de óbito do Osvaldo. Tudo ali, naquela gaveta, tudo ao alcance dos dedos dela. Depois veio o clique de celular. O flash estava desligado, mas a luz da tela iluminou o quarto por 1 segundo. Eu vi o clarão por detrás das minhas pálpebras fechadas, um lampejo branco que transformou a escuridão do meu quarto em algo sinistro. Ela estava tirando foto dos meus documentos, um por um, com cuidado, com método, como quem já fez isso muitas vezes antes. Depois foi para a cômoda, a gaveta de cima, onde eu guardava o dinheiro da farinha. Ouvi ela contando as notas. O som do papel sendo separado, nota por nota, com os dedos rápidos e precisos de quem já sabe quanto tem ali. Depois o som de pano, ela enfiando as notas no sutiã.
3 notas, R$ 150 da minha farinha, do meu suor, da minha mandioca. E depois ela voltou para minha cama. Se inclinou. Eu senti o peso dela se aproximando, o colchão cedendo de leve quando ela apoiou uma mão na beirada. O perfume ficou mais forte. O hálito dela perto do meu rosto. Eu senti a respiração dela na minha bochecha. Respiração calma, controlada, de quem não tem remorso, de quem faz isso com naturalidade. Ela pegou minha mão, devagar, como quem manuseia um objeto. Não como quem toca uma pessoa, como quem pega uma coisa. Girou meus dedos um por um, verificando se tinha algum anel esquecido. Nada. Levantou meu braço, verificou o pulso, procurando pulseira que não tinha mais. Soltou. O braço caiu morto no colchão. Depois, com os dedos frios, Deus do céu, como aqueles dedos eram frios, ela abriu o botão da minha camisola. Devagar, sem pressa. Afastou o tecido e passou a mão no meu pescoço, no meu peito, procurando cordão, medalha, qualquer coisa de valor que ela ainda não tivesse levado. Eu senti os dedos gelados dela na minha pele, na pele do meu peito, na pele que só o Osvaldo tinha tocado com carinho em toda a minha vida. E eu usei cada grama de força que eu tinha, cada grama de coragem, de raiva, de desespero, para não tremer, para não abrir os olhos, para não gritar. Apertei a mandíbula tão forte que achei que ia quebrar os dentes. Cravei as unhas na palma da mão, debaixo do lençol. E fiquei ali, parada, fingindo que dormia, enquanto a mulher que me chamava de mãezona me vasculhava como quem revista um cadáver. Ela soltou minha camisola, abotoou de volta, se afastou. Eu ouvi os passos descalços voltando para a porta, o trinco girando, a porta fechando sem som, e o silêncio voltou. Eu abri os olhos. O quarto estava escuro, os grilos cantavam lá fora como se nada tivesse acontecido. O relógio continuava fazendo tic-tac, e eu estava tremendo. Tremendo da cabeça aos pés, como se tivesse levado choque, como se meu corpo tivesse finalmente sido liberado para sentir todo o horror que eu tinha segurado durante aqueles minutos eternos. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, escorreram pelos lados do meu rosto e molharam o travesseiro. Eu chorei sem fazer barulho, com a boca fechada, engolindo os soluços, porque eu tinha medo de ela ouvir. Mesmo depois de ela ter saído, eu ainda tinha medo. Fiquei deitada tremendo por quase 1 hora. Depois levantei. As pernas tremiam tanto que eu quase caí. Me apoiei na parede, fui até o quintal na ponta dos pés, com o celular apertado na mão como se fosse uma arma. O ar da noite bateu no meu rosto e eu respirei fundo. Olhei para o céu cheio de estrelas de Igarapé-Açu, aquele céu limpo do interior que parece um lençol bordado. E pensei no Osvaldo. Pensei nele me dizendo: "Cuida do nosso sítio, Ivete." E com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia apertar os números, liguei para a polícia. A delegacia de Igarapé-Açu era pequena, mas o delegado que me atendeu era sério e atento. Um rapaz novo, recém-transferido de Belém, que ouviu tudo que eu contei sem me interromper uma vez sequer. Eu falei por quase 1 hora. Contei do chá, das joias, dos roxos, das explicações, da noite em que eu fingi. Ele anotou tudo. Fez perguntas. E quando eu terminei, ele me olhou com respeito. Um respeito que eu não via nos olhos de ninguém fazia muito tempo. E me pediu uma coisa: que eu guardasse a xícara do chá do dia seguinte sem jogar fora. Que fingisse que tudo estava normal mais uma noite e entregasse a xícara para a perícia. E foi o que eu fiz. Voltei para casa antes de amanhecer, me deitei na cama, e quando a Débora acordou e veio me dar bom dia com aquele sorriso de sempre, eu sorri de volta. Tomei café com ela, conversei sobre o tempo, sobre a farinha, sobre a feira de sábado. Fiz tudo igual. E quando à noite ela trouxe o chá na xícara de louça com florezinha azul, eu peguei, agradeci, e quando ela saiu, despejei num pote de vidro com tampa que eu tinha escondido debaixo da cama. Tampei bem, guardei debaixo do travesseiro, e de novo fingi que dormia. Dessa vez, ela não entrou no meu quarto. Talvez por acaso, talvez porque não tinha mais nada para levar.
Mas eu fiquei acordada a noite inteira mesmo assim, com os olhos arregalados no escuro, abraçada naquele pote de vidro como se fosse a prova de que eu não estava ficando louca. No dia seguinte, levei o pote na delegacia. O delegado mandou para análise. E o resultado veio em poucos dias. Diazepam. Remédio controlado, tarja preta, que derruba uma pessoa em minutos e apaga a memória de horas inteiras, em dose alta, muito acima do normal, misturado com mel para disfarçar o gosto amargo. Aquela mulher estava me drogando toda noite, toda santa noite, com remédio de receita. No meu chá de camomila, havia mais de 2 anos, mais de 700 noites, mais de 700 xícaras. Mais de 700 vezes que eu fechei os olhos confiando e fui empurrada para um sono que não era meu, para uma escuridão que me tirava a capacidade de me defender. O delegado, então, pediu um mandado judicial para analisar o celular da Débora. A justiça liberou em 48 horas. E o que encontraram naquele celular, meus queridos, me tirou o chão debaixo dos pés de um jeito que eu achei que nunca mais ia conseguir ficar de pé. Tinham fotos de todos os meus documentos. Escritura do sítio, RG, CPF, certidão de óbito do Osvaldo. Tudo fotografado com cuidado, de vários ângulos em alta qualidade, para ficar bem legível. Cada documento tinha sido fotografado várias vezes, como se ela quisesse ter certeza de que nenhum detalhe ia ficar faltando. E tinham conversas, muitas conversas, com 2 contatos. O primeiro era um homem de Castanhal, que trabalhava fazendo documentos falsos. A Débora estava encomendando com ele uma procuração no meu nome. Uma procuração falsa, forjada, que me fazia autorizar a transferência do sítio para o nome do Joelson. E depois, com outro documento falso, do nome do Joelson para o nome dela mesma. O plano era passar o sítio para ela sem que ninguém percebesse. E já tinha pago R$3.000 de sinal. R$3.000. E de onde veio esse dinheiro? Das minhas joias. A polícia rastreou tudo. A aliança do Osvaldo foi vendida por R$900 num compra-ouro de Castanhal. Os brincos da minha mãe, 650. O cordão com crucifixo, 1.100. A pulseira, 400. Tudo somado dava os R$3.050 que ela pagou para o falsificador começar o trabalho. Minhas memórias, minha história, minha vida, tudo transformado em dinheiro para financiar o roubo do meu sítio. O segundo contato era a mãe da Débora, uma mulher de Capanema chamada Valdirene, e as mensagens entre as duas revelaram tudo, tudo mesmo, cada detalhe do plano, cada passo calculado, cada intenção escondida. A Débora mandava áudios para a mãe, e nesses áudios, com a voz mais fria e calculista que se pode imaginar, ela contava cada passo. Contava que me dava o chá e eu apagava, que tirava foto dos documentos, que vendia as joias, que o falsificador estava trabalhando na procuração. E disse uma coisa, uma frase, que o delegado leu para mim e que eu vou levar na memória até o último dia da minha vida. A velha já tá toda mole. Dou o chá e ela apaga. Tô tirando foto de tudo. Quando a procuração sair, transfiro o sítio. Se ela morrer antes, melhor ainda. Velha de 71 anos morre dormindo e ninguém pergunta nada. E a mãe respondeu: cuidado com a dose, não vai resolver antes da hora. Primeiro pega o sítio, depois resolve. Depois resolve. O delegado leu essa frase 3 vezes. Depois olhou para mim e disse, com a voz mais cuidadosa que ele conseguiu: Dona Ivete, essa mulher não ia parar nas joias. O plano era o sítio. E depois da transferência, depois que o sítio tivesse no nome dela, a senhora ia morrer dormindo. A senhora entende o que eu tô dizendo? Eu entendi. Entendi que o chá com mel não era cuidado, que o mãezona não era carinho, que os penteados no meu cabelo e as unhas pintadas no domingo e o café na cama e a massagem no joelho eram só distração, cortina de fumaça, tudo cenário, tudo teatro, tudo calculado para eu não perceber que aquela mulher estava me preparando para sumir, para desaparecer, para virar uma velhinha que morreu dormindo e que ninguém ia questionar. Eu entendi que eu quase morri achando que era amada. E essa é a parte que mais dói, meus queridos. Não é o roubo, não são as joias, não é o dinheiro.
é saber que eu abri meu coração, dei minha confiança, entreguei minha solidão. E tudo que recebi de volta foi veneno numa xícara bonita. A Débora foi presa no sítio, numa manhã de quarta-feira, quando ela estava estendendo roupa no quintal, como se nada tivesse acontecido. A polícia chegou com 2 viaturas. Ela viu e tentou correr para o fundo do sítio, mas os policiais foram mais rápidos. Quando colocaram as algemas nela, ela olhou para mim. Eu estava na varanda, segurando na rede para não cair, e disse: "Mãezona, o que está acontecendo? Eu não fiz nada." E mesmo naquela hora, mesmo com as algemas nos pulsos e a polícia ao redor, ela ainda tentou usar aquela voz doce. Ainda tentou o mãezona. Ainda tentou a máscara. Mas eu não ouvia mais. Eu já sabia o que tinha atrás do sorriso. A mãe dela, a Valdirene, foi presa em Capanema 2 dias depois. E o falsificador de Castanhal foi preso na mesma semana. Os 3. O Joelson estava na estrada quando tudo aconteceu. Estava em algum lugar entre Marabá e Tucuruí, no meio da BR, quando o delegado ligou para o celular dele e disse que precisava voltar urgente para Igarapé-Açu. "O que aconteceu com minha mãe?" O Joelson perguntou, já em pânico. O delegado disse que era melhor ele vir pessoalmente. E o Joelson voltou. Voltou dirigindo 12 horas direto, sem parar para comer, sem parar para dormir, sem parar para nada. 12 horas com o pé no acelerador e o coração na garganta. Chegou no sítio de madrugada. O caminhão parou na frente da casa com aquele barulho de freio que eu conheço de longe. Eu estava sentada na varanda na rede, esperando. Não tinha conseguido dormir. Não conseguia dormir mais sem o chá. Não porque precisasse do remédio, mas porque meu corpo não sabia mais dormir sozinho depois de 2 anos sendo derrubado por químico. O Joelson desceu do caminhão. Estava sujo de estrada, com a roupa amassada, a barba por fazer, os olhos vermelhos. Entrou na casa, me viu. Sentou do meu lado na rede, em silêncio. Não disse nada. Pegou os papéis que o delegado tinha deixado cópia, as mensagens impressas, o laudo do chá, as fotos do celular da Débora. Leu tudo, linha por linha, mensagem por mensagem. Ficou quieto por 20 minutos. 20 minutos que pareceram 20 horas. Eu via o rosto dele mudando enquanto lia. Vi a confusão virar entendimento. Vi o entendimento virar horror. Vi o horror virar dor. Uma dor tão grande que o rosto dele se deformou, como se alguém tivesse dado um soco por dentro. E depois disse, com a voz toda quebrada, que mal dava para ouvir por cima dos grilos da noite: "Mãe, eu trouxe ela para cá. Eu trouxe ela para cuidar da senhora. E ela estava..." Não terminou. Engoliu as palavras junto com as lágrimas. Caiu no choro. Homem grande, forte, 41 anos, caminhoneiro de estrada pesada que carrega tonelada no lombo, chorando na rede da varanda como se fosse um menino de 5 anos que acabou de descobrir que o monstro debaixo da cama é real. E o monstro era a mulher que ele amava, a mulher que ele escolheu, a mulher que ele trouxe para dentro da casa da mãe dele. Eu passei a mão na cabeça do meu filho. Passei a mão naqueles cabelos suados de estrada, igual fazia quando ele era pequenininho e acordava de pesadelo chorando no escuro. E disse, com toda a calma que eu consegui juntar: "Tu não sabia, meu filho. Tu estava na estrada. Tu trabalha para viver. A culpa não é tua, Joelson. A culpa é de quem entra na casa dos outros com intenção de destruir. Tu trouxe ela com amor, com boa intenção. O que ela fez com essa boa intenção é responsabilidade dela, não tua." Ele chorou mais. Chorou até não ter mais lágrima. E ficamos ali na rede, mãe e filho, até o sol nascer atrás dos açaizeiros e iluminar o sítio que a Débora quase levou embora. A Débora foi julgada e condenada em 2023. Foram 12 anos de prisão. Regime fechado. Tá presa lá em Ananindeua. O juiz leu a sentença e listou os crimes: furto qualificado pelo abuso de confiança, estelionato tentado, lesão corporal por envenenamento e associação criminosa. 12 anos. A mãe dela, a Valdirene, pegou 6 anos, coautora no plano, e o falsificador de Castanhal pegou 4 anos. No julgamento, a Débora chorou,
chorou muito, pediu perdão, disse que amava o Joelson, que se arrependia, que a mãe tinha influenciado ela, que ela era fraca, que se deixou levar. Pediu para olhar para o Joelson. Ele estava sentado no fundo da sala, mas ele não levantou os olhos. Ficou olhando para o chão o tempo inteiro, com as mãos cruzadas entre os joelhos, como se quisesse desaparecer. E eu assisti tudo calada do banco de testemunhas. Com as mãos cruzadas no colo, o coração pesado, mas firme, os olhos secos. Já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Ali naquele tribunal, eu não ia derramar mais nenhuma lágrima por causa daquela mulher. Quando o juiz perguntou se eu queria falar, eu levantei. Devagar, porque o joelho doía e as pernas tremiam um pouco. Olhei para frente. Olhei para o juiz e disse: Meritíssimo, essa mulher entrou na minha casa, me chamou de mãezona, penteou meu cabelo, pintou minhas unhas e toda noite me dava remédio numa xícara bonita enquanto arrancava do meu corpo tudo que meu marido morto tinha me deixado. Ela vendeu a aliança que o homem da minha vida colocou no meu dedo, vendeu os brincos que minha mãe guardou a vida inteira para me dar, e planejou me tirar o sítio e depois me fazer dormir para sempre. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Ela não pede perdão porque se arrependeu. Ela pede perdão porque foi pega. Se não fosse minha comadre Raimunda, eu estava embaixo da terra e o meu sítio estava no nome dela. E meu filho ia viver o resto da vida sem saber que a mulher dele matou a mãe dele. Silêncio no tribunal. Um silêncio pesado, grosso, que parecia ter peso físico. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Até o juiz ficou calado por alguns segundos. Eu olhei para o juiz e disse: Eu não tenho mais nada para falar, doutor. Sentei. Hoje eu voltei para minha vida. Voltei para o meu sítio, para minha farinha, para o meu forninho de torrar mandioca, para o meu quintal de açaí e cupuaçu. A diferença é que agora eu sei que solidão, por mais que doa, é melhor do que companhia envenenada. A solidão machuca, sim. Mas a solidão não coloca remédio no teu chá. A solidão não rouba tua aliança dormindo. A solidão não planeja tua morte. O Joelson se divorciou da Débora. Assinou o papel no cartório sem olhar para trás. Sem chorar, sem falar, sem hesitar. Assinou e saiu. Continua na estrada, continua caminhoneiro. É o que ele sabe fazer, é o sustento dele. Mas agora, quando tá de folga, ele vem pro sítio. Dorme no quarto que era dele quando era menino, na mesma rede de quando era criança, que eu guardei todos esses anos. Me ajuda na farinhada. Conserta o que tá quebrado, desentope a calha quando chove, troca as telhas que o vento levou e fica comigo na varanda de noite, na rede, em silêncio. Às vezes a gente nem precisa falar nada. Só tá ali, mãe e filho, ouvindo os grilos e o vento, tomando o café que eu mesma fiz. E isso já é suficiente. Já é mais do que suficiente. A minha comadre Raimunda vem toda tarde tomar café comigo. Toda tarde, sem falta. Chega pelo portão do fundo, atravessa o quintal espantando as galinhas, senta na rede da varanda e diz: E aí, comadre, como tu tá hoje? E eu conto. Conto as coisas do dia, o preço da farinha, a encomenda que veio, o pé de cupuaçu que tá carregado. A gente conversa, ri, fofoca um pouquinho, fofoca de comadre, sabe? Inofensiva. E come bolo de macaxeira que eu faço bem cedinho, com o forno de lenha, do jeito que minha mãe fazia. Às vezes a Raimunda traz tapioca feita na hora, ou eu faço uma maniçoba para os domingos especiais, ou a gente simplesmente fica ali sentada, olhando o quintal em silêncio, porque silêncio entre amigas de verdade não é vazio, é conforto. Ela me salvou. Aquela mulher me salvou. E toda vez que eu olho para ela sentada na minha varanda tomando café, eu agradeço a Deus por vizinhos que prestam atenção, por comadres que falam a verdade na cara da gente, por amigas que não têm medo de incomodar. As joias eu não recuperei. A aliança do Osvaldo foi derretida num compra-ouro de Castanhal. Viraram outra coisa. Outro anel, outro brinco, na mão de outra pessoa que não tem ideia de onde aquele ouro veio. Os brincos da minha mãe foram vendidos para uma desconhecida. O cordão, a pulseira, tudo foi.
Tudo transformado em dinheiro para pagar o roubo do meu sítio. R$ 3.050 compraram 44 anos de aliança no dedo, uma vida inteira de brincos da mãe, um crucifixo de presente de marido. Memórias que não voltam. Objetos que não têm preço de verdade, porque o valor deles não estava no ouro. Estava na história que carregavam. Mas a escritura do sítio está no mesmo lugar. Gaveta do criado mudo. Só que agora a gaveta tem tranca. Tranca forte dessas de segredo que o Joelson comprou em Castanhal e instalou ele mesmo. E a chave fica comigo, guardada no meu sutiã. Dia e noite, dormindo e acordada. Onde quer que eu vá, a chave vai junto. Porque eu não vou dar mais chance para ninguém tocar no que é meu sem eu saber. E o chá? Meus queridos, nunca mais na minha vida tomei chá que outra pessoa fez. Nunca. Tomo café. Café que eu mesma preparo, com a água que eu mesma fervo no fogão de lenha, no coador de pano que eu mesma lavo e ponho para secar no arame do quintal. Se alguém me oferece uma xícara de qualquer coisa, chá, suco, café, eu agradeço com todo o respeito e digo: não, obrigada, eu mesma faço o meu. E quando perguntam por quê, eu olho nos olhos da pessoa e digo a verdade, sem rodeio, sem vergonha. A verdade pura, porque a última pessoa que me serviu chá com carinho estava tentando me destruir. A xícara era bonita, o sorriso era bonito, o mãezona era bonito, e eu quase morri achando que era amor. Agora eu bebo o que eu mesma faço, porque a única mão que eu confio para me servir é a minha. Meus queridos, minhas queridas, se vocês chegaram até aqui, até esse finalzinho do vídeo da vovó Ivete, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Agradecer por ter ouvido minha história, por não ter pulado, por ter ficado comigo até o fim. Porque essa história não é fácil de contar. Cada palavra que eu disse hoje me custou um pedaço de coragem que eu não sabia que ainda tinha. E eu imagino que não é fácil de ouvir também, mas é importante. É importante demais. O perigo nem sempre vem de cara feia, meus filhos. Essa é a lição mais dura que eu aprendi em 71 anos de vida. O perigo mais cruel, mais destruidor, mais difícil de identificar é o que vem disfarçado de carinho. É a pessoa que penteia teu cabelo enquanto planeja te destruir. É a pessoa que te chama de nome bonito enquanto envenena tua bebida. É a pessoa que finge cuidar de ti enquanto te rouba tudo que tu tem. As joias, o dinheiro, a casa, a dignidade. E se ninguém parar aquela pessoa a tempo, ela te rouba até a vida. Eu sei que é difícil desconfiar de quem parece nos amar. Principalmente quando a gente está sozinha. Principalmente quando a gente é velha, viúva, cansada de solidão. O coração da gente amolece, meus queridos. Amolece tanto que aceita qualquer coisa que pareça afeto. Aceita xícara, aceita sorriso, aceita mentira embrulhada em laço bonito. Aceita sem questionar, sem verificar, sem prestar atenção nos sinais que estão ali na cara da gente. Porque a gente não quer ver. Porque ver dói. Porque ver é admitir que a gente está sozinha de novo. Então eu digo para vocês, especialmente para vocês que são idosos, que moram sozinhos, que dependem de alguém para companhia ou para cuidado, prestem atenção. Prestem atenção em quem entra na casa de vocês. Prestem atenção no que vocês comem e bebem. Prestem atenção nas coisas que somem sem explicação, no dinheiro que diminui sem motivo, nas marcas que aparecem no corpo sem razão. Prestem atenção nas explicações que não fazem sentido, mas que vocês aceitam porque aceitar é mais confortável do que duvidar. Carinho de verdade não faz a gente acordar tonta. Carinho de verdade não deixa marca roxa. Carinho de verdade não some com aliança de casamento. E se vocês perceberem alguma coisa estranha, qualquer coisa, por menor que pareça, não engulam quieto. Não fiquem em silêncio como eu fiquei por 2 anos. Falem. Falem pro vizinho, pro compadre, pra amiga, pro padre, pro pastor, pra quem vocês confiarem. Falem pra polícia. Falem pra alguém. Porque o silêncio protege quem nos machuca. Sempre. O silêncio é o melhor amigo do abusador, do ladrão, do envenenador. Quando a gente fala, a gente quebra o poder que eles têm sobre a gente.
A minha comadre Raimunda me salvou porque não ficou calada, porque olhou para minha cara, viu que alguma coisa estava errada e teve a coragem de falar mesmo sabendo que eu podia ficar brava. Todo mundo precisa de uma Raimunda na vida. E todo mundo pode ser uma Raimunda na vida de alguém. Se vocês olharem para uma pessoa idosa, seja da família, seja vizinha, seja conhecida da igreja, e perceberem que alguma coisa está diferente, que a pessoa está mais magra, mais apagada, mais confusa, com marcas estranhas, com alguém controlando tudo ao redor dela, não fiquem calados. Perguntem, investiguem, insistam, porque às vezes a pessoa está pedindo socorro com os olhos e ninguém está prestando atenção. Eu perdi minhas joias. Perdi a aliança que o amor da minha vida colocou no meu dedo no dia mais bonito que a gente viveu junto. Perdi os brincos que minha mãe guardou a vida inteira. Perdi memórias que nenhum tribunal pode devolver. Mas eu não perdi minha vida. Não perdi meu sítio. Não perdi meu filho. E não perdi minha dignidade. Porque eu abri os olhos. Ou melhor, eu fingi que dormia, mas quando chegou a hora, eu abri os olhos. E o que eu vi me deu a força que eu precisava para agir. Então meu recado é esse. Não durmam de verdade quando a situação pede que vocês fiquem acordados. Confiem sim, mas verifiquem. Amem, sim, mas protejam-se. E se alguém te oferecer uma xícara bonita com sorriso bonito e nome bonito, antes de beber, olha bem nos olhos de quem está servindo. Porque nem todo chá é cura, nem todo carinho é amor, e nem toda pessoa que penteia teu cabelo quer o teu bem. E agora, meus amores, a vovó Ivete vai pedir mais uma coisa de coração. Se essa história tocou vocês, se mexeu com alguma coisa dentro do peito de vocês, se vocês conhecem alguém que precisa ouvir isso, uma vizinha idosa que mora sozinha, um parente que está na mão de alguém estranho, uma amiga que anda diferente, compartilhem esse vídeo. Compartilhem porque informação salva a vida. Minha comadre Raimunda me salvou porque sabia o que era estranho e o que era normal. Vocês podem salvar alguém também. Se inscreve nesse canal, meu amor. Ativa o sininho. Deixa o like. E comenta aqui embaixo uma palavra para mim. Uma palavra só. Quem assistiu até o fim, quem ouviu tudo que essa vovó de 71 anos do interior do Pará contou, comenta a palavra acordei. Para eu saber que vocês entenderam, que vocês estão com os olhos abertos, que vocês não vão aceitar xícara bonita sem verificar o que tem dentro. Comenta acordei, e eu vou saber que essa história valeu a pena. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. E para terminar, meus queridos, eu quero que vocês saibam uma coisa. Essa história que eu contei hoje não é entretenimento, não é ficção, não é novela. É a vida real de uma mulher que quase foi tirada desse mundo dentro da própria casa, pela própria família, debaixo do olhar confiante do próprio filho. E eu conto não para vocês sentirem pena de mim. Eu não preciso de pena. Eu preciso que vocês prestem atenção. Conto porque cada vez que eu falo, eu tiro o poder de quem machuca no escondido. Conto porque o silêncio é cúmplice da maldade e eu me recuso a ser silenciosa. E conto porque se uma pessoa, uma que seja, em qualquer lugar do mundo, ouvir essa história e decidir prestar mais atenção num familiar idoso que está sob os cuidados de alguém estranho, já valeu cada lágrima que essa vovó derramou aqui na frente da câmera. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação parecida, seja envenenamento, roubo, manipulação, exploração de idoso, saiba que em todo lugar do mundo existem autoridades e organizações prontas para ajudar. Não fique em silêncio. Eu fiquei 2 anos em silêncio e quase paguei com a minha vida. A solidão é pesada, sim, mas é temporária. A companhia de quem quer te destruir é mortal. Busque ajuda. Fale. Grite se precisar. Mas não aceite em silêncio aquilo que não merece ser aceito. Eu transformei meu medo em coragem. Transformei meu chá envenenado em café feito com minhas próprias mãos. Transformei minha gaveta roubada em gaveta trancada. E transformei minha dor em história para ajudar quem precisa ouvir. Porque a dor, quando a gente compartilha, perde o poder de nos destruir e ganha o poder de proteger os outros. Eu sou a Ivete, tenho 71 anos, moro num sítio em Igarapé-Açu,
no Pará. Faço farinha de mandioca, tomo café que eu mesma faço, durmo com a gaveta trancada e a chave no sutiã. E tô viva. Tô aqui. Tô contando minha história. E isso, meus queridos, isso é a maior vitória que eu podia ter. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, a única mão que vocês podem confiar de verdade para cuidar de vocês é a de vocês mesmos e a de Deus, que nunca me abandonou. Nem nas noites mais escuras, quando eu estava deitada fingindo que dormia, enquanto o mal andava descalço pelo meu quarto. Obrigada por me ouvir. Obrigada por ficar. Obrigada por existir. Da vovó Ivete, com todo o amor que cabe nesse coração velho e forte.